Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Adriano Moraes. Nós estamos aqui resolvendo os exercícios, problemas e testes do capítulo 8 do livro da Beatriz Alvarenga, que trata especificamente de trabalho, potência e energia mecânica, né? Energia mecânica composta por energia cinética e energia potencial composta por energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. É esse o conteúdo do capítulo. Então vamos lá. O exercício número 2, já resolvemos o exercício número 1, qualquer coisa voltem lá nessa playlist. No exercício número 2 diz lá o seguinte: um menino exercendo uma força F igual a 30 newtons está puxando um carrinho cujo peso é 50 newtons ao longo da rampa mostrada na figura desse problema. Desprezando o atrito entre o carro e a rampa e considerando o deslocamento AB de 4 metros, assinale entre as afirmativas seguintes aquela que está errada. Então, primeiro vamos analisar o desenho e depois nós vamos falar sobre as alternativas, né? Então, o menino está puxando com uma força F, essa força F aponta para lá, e ele tem um peso, esse carrinho vai ter um peso, para baixo aqui, esse peso P aponta para baixo, e ele já decompôs aqui para a gente, pelo menos ele fez o desenho, do componente perpendicular ao deslocamento, ao plano da minha rampa, e uma componente longitudinal a esse plano, tá? Então ele chamou de PN a perpendicular, que seria um peso normal, e PT seria o peso transversal ali, tá? Então ele já deu esses nomes, já mostrou ali para o nosso desenho. Agora o que eu vou analisar aqui é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. O que eu vou analisar aqui é o seguinte: o menino está fazendo uma força para lá e supostamente eu imagino que esse carrinho esteja se movendo para lá, com uma velocidade para lá, e espero que seja também com uma determinada aceleração para lá. Por que eu digo que eu espero? Porque se a força for igual ao... Se essa força aqui for igual ao PT, a essa componente PT, a aceleração é zero, a velocidade é constante, podendo inclusive estar parado, né? Podendo estar parado. Mas eu suponho isso. Como que eu vou saber se ele está se movendo, se ele está acelerando, ou se ele está vindo para baixo? Ele pode estar vindo para baixo também, né? Acelerando para baixo. Como que eu vou saber isso? Eu vou saber o seguinte: bom, primeiro, o desenho está dizendo que ele está subindo. Espero que sim. Se a força F for maior do que a componente PT, significa que ele está acelerando. Então, significa que eu vou ter que fazer o quê? Descobrir quanto vale PT. Em primeiro lugar, só para eu ter essa noção aqui. Então, eu sei que já lá do capítulo 6, quem não lembra disso, lá do capítulo 6, volta, capítulo 5, desculpe, volta lá no capítulo 5, no capítulo 4 também já tem alguma coisa assim. Eu tenho as duas componentes PT, que vai ser o quê? P, essa aqui está ao longo desse eixo X, vezes seno do ângulo θ, que é 30 graus. Θ, que é 30 graus. Lembrem-se que o plano inclinado, o seno e cosseno são trocados, né? E o PN, já vamos fazer também, vai ser P vezes o cosseno de θ. Então, P seno de θ vai ser peso dele. Cadê o peso? Para peso 50 newtons. 50 newtons vezes o seno de 30 graus. Se vocês olharem na tabelinha lá para encontrar o seno de 30, vocês vão encontrar que é 0,5, meio. Então, isso aqui vai me dar um PT igual a meio. Um PT igual a meio, não, 50 vezes 0,25 newtons. Então, notem que o peso aqui vale 25 newtons. A força que ele está fazendo vale 30. Então, a força resultante ao longo desse eixo, aqui longitudinal do plano, a força resultante é igual a 5 newtons para cima. Então, o carrinho está subindo, ok? Vamos fazer já o PN, não sei se vamos precisar depois, mas vá que. Então vai ser também 50 vezes. Eu posso aqui tanto pegar
esse PN procurar uma tabelinha, quando eu pegar infração, eu vou trabalhar aqui com a tabelinha. Esse vai dar 0,866. 0,866. Vamos fazer essa conta. 0,866 vezes 50 igual, isso vezes 50 vai dar 43,3. 43,3 nêutrons. Então já temos essa visão aqui, vamos para as alternativas. O trabalho é realizado pela reação normal N, é nulo. Aqui está faltando um E, né? Mas é nulo. O que ele está dizendo? Essa reação normal não executa trabalho. E essa afirmativa está certa. Por que ela está certa? Porque a definição de trabalho, como nós vimos anteriormente, trabalho, então eu vou colocar a letra A aqui, trabalho igual a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Aqui eu tenho que a força que eu estou olhando é a força N, é a normal. Correto? Não é só o módulo, né? É a força N, é a normal. Ela vai ser multiplicada pela distância. Qual é a distância que ele anda? AB, que acho que é lá 4 metros, né? 4 metros. 4 metros. Vezes, qual é o cosseno entre elas? A distância, o vetor de deslocamento dele está aqui, longitudinal. O vetor força está aqui, portanto, o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 graus. Esse cara aqui é zero, portanto, tudo vai ser zero. Então aqui, deixa eu apagar para não ficar me atrapalhando depois, a letra A está correta. Letra B, o ângulo formado pela força F com o deslocamento do carrinho é de 30 graus. Não, está errado, porque a força F está longitudinal ao deslocamento, ou seja, o ângulo entre os dois é zero. Então, essa aqui está certa, essa aqui está errada. Ele está pedindo para marcar quem está errado. Vamos continuar para ver se tem mais de uma errada aí, né? O trabalho realizado pela componente PT é de menos 100 joules. Bom, para calcular isso, essa é a letra C, né? Essa é a letra C. Para calcular, nós vamos aplicar a fórmula acima. Trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. A força PT é 25. O deslocamento é 4 metros. Cosseno de θ. O ângulo entre eles são... O deslocamento está para lá e a força PT está para cá. O que significa isso? Significa que o ângulo, cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus, só lembrando, é menos 1. Então, aqui eu vou ter trabalho 25 vezes 4, 100. Menos 1, menos 100. Qual a unidade? Joules. Tá lá. Então, a letra C, trabalho realizado pela componente PT é de menos 100 joules. Está correta. O ângulo formado pela componente PN com o deslocamento do carrinho é de 90 graus. Já falamos isso, né? Nós vimos aqui na anterior. É 90 graus. Então, aqui está correta também. Agora, vamos lá, a letra E. O trabalho total realizado sobre o carrinho é de 20 joules. Como assim o trabalho total realizado sobre o carrinho é de 20 joules? Bom, nós temos que ver quais são as forças que aplicam, que realizam trabalho sobre o carrinho. Tá? Nós já vimos, vou apagar aqui para não atrapalhar, nós já vimos que o trabalho realizado pela força normal é zero. Consequentemente, se a da força normal é zero, da força PN também é zero. As únicas duas forças que sobram são a força PT e a força F aplicada, correto? E aí eu tenho que calcular essas duas forças, eu tenho dois caminhos, tá? Eu vou fazer isso aqui pelos dois caminhos para a gente ver como eles são equivalentes. Na letra E, né? Essa aqui é a letra E. Primeiro caminho é pensar o seguinte: trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ.
Aqui eu vou usar a força resultante sobre o meu sistema. A força resultante nós já vimos que é 30 menos 25. Trabalho igual a força resultante vai dar 5. Essa força resultante, ela está no mesmo sentido do deslocamento. O deslocamento é 4 e o cosseno entre elas é 0. Opa, teta não. 0 graus. Então, aqui eu vou ter um trabalho de 5 vezes 4, 20. Cosseno de θ é 1, 20 joules. Tomando a força resultante. O que ele diz lá? 20 joules. Vamos ver agora a segunda forma de analisar isso. A segunda forma de analisar é para um ponto específico que tem ali no livro, no capítulo do livro, que fala o seguinte: o trabalho total realizado sobre um corpo é igual à soma dos trabalhos individuais. Ok? Dos trabalhos das forças individuais. Só lembrando que trabalho, algo que eu não comentei aqui, mas está lá no meio do capítulo, trabalho é uma grandeza escalar. Ou seja, a soma que eu tenho que fazer aqui é simples, só levando em conta o sinal. Então eu tenho lá que o trabalho da força F vai ser o quê? A força F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. A força F, quanto que ele está aplicando lá, que eu não lembro, 30 newtons. 30 newtons, um deslocamento de 4 vezes o cosseno de θ, o ângulo entre os dois é 0, então o cosseno de θ é 1, 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12, 120, o quê? Joules. Já o trabalho da força PT, isso, da força PT nós já calculamos, é essa aqui, ó. Trabalho da força PT, da componente PT, menos 100 joules. Então, o trabalho total vai ser o quê? Trabalho de F menos trabalho, ou mais, né, trabalho de PT, que é a soma. Trabalho de F é 120 menos trabalho de 100, que é 100 joules. Aqui vai dar 20 joules. Olhem lá, deu o mesmo resultado, né? Como deveria dar. Assim, como eu falei para vocês, são duas formas equivalentes de se calcular a mesma grandeza, ok? Então, até a próxima. Olhem lá os outros exercícios, curtam lá, compartilhem, falem, discutam com seus colegas, coloquem suas dúvidas também para a gente possa alimentar esses exercícios aqui, tirar algumas dúvidas e discutir e aproveitar melhor. Um abraço para todo mundo.